Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a formação de Eva, a instituição do casamento. Em acolhimento ao texto de Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Este agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versos 21 a 25. Aqui temos, ponto número 1, a criação da mulher para ser uma adjutora para Adão. Isto foi feito no sexto dia, como também a colocação de Adão no paraíso, embora aqui isto seja mencionado depois de uma explicação do descanso do sétimo dia. Mas aquilo que está escrito de modo geral, capítulo 1, verso 27, que Deus criou macho e fêmea, aqui é relatado de maneira mais específica. Observe que, primeiro foi formado Adão e depois Eva. 1 Timóteo 2, verso 13, e ela foi criada do homem e para o homem. 1 Coríntios 11, versos 8 e 9, coisas que são mencionadas aqui como razões para a humildade, modéstia, silêncio e submissão daquele sexo de maneira geral, e particularmente, a sujeição e a reverência que as esposas devem aos seus próprios esposos. Mas, tendo o homem sido criado depois das criaturas, como o melhor e mais excelente dentre todas, Eva, tendo sido criada depois dele, e a partir dele, atribui uma honra ao sexo feminino equivalente à glória do homem. 1 Coríntios 11, verso 7. Se o homem é a cabeça, ela é a coroa, uma coroa para o seu esposo, a coroa da criação visível. O homem era o pó refinado, mas a mulher era o pó duplamente refinado. Alguém ainda mais distante daquilo que poderia ser considerado comum. Segundo, Adão dormiu enquanto sua esposa era criada, para que não houvesse oportunidade para imaginar que ele teria dirigido o Espírito do Senhor ou sido seu conselheiro. Isaías 40, verso 13. Ele tinha percebido a falta que lhe fazia uma adjutora. Mas como Deus assumiu a responsabilidade por dar-lhe uma, Adão não se aflige com nenhuma preocupação a este respeito, mas se deita e adormece docemente, como alguém que lançou todas as suas preocupações a respeito de Deus, com uma resignação satisfeita em si mesmo, e todos os seus assuntos entregues à vontade e à sabedoria do seu Criador. Jeová Jiré, o Senhor proverá, quando e a quem Ele assim o desejar. Se descansarmos graciosamente em Deus, Deus irá graciosamente trabalhar por nós e fazer tudo para o nosso bem. Terceiro, Deus fez cair um sono sobre Adão, e este foi um sono pesado, de modo que a abertura do seu lado não lhe causasse sofrimento.
Enquanto ele não conhece o pecado, Deus tomará os cuidados para que ele não sinta dor. Quando Deus, pela sua providência, faz ao seu povo o que causa sofrimento à carne e ao sangue, ele não somente procura felicidade neste assunto, mas, pela sua graça, ele pode acalmar e compor os seus espíritos de tal forma a tranquilizá-los sob as operações mais aflitivas. Quarto, a mulher foi criada de uma costela no lado de Adão. Não da sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, de debaixo do seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada. Adão perdeu uma costela e sem nenhuma redução da sua força ou beleza, pois, sem dúvida, a carne foi fechada sem nenhuma cicatriz. Mas no lugar da costela ele recebeu uma adjutora para si, que compensou abundantemente a sua perda. Aquilo que Deus remove do seu povo, ele irá, de uma maneira ou de outra, retribuir com vantagens. Nisto, como em muitas outras coisas, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Pois do lado de Cristo, o segundo Adão, formou-se a sua esposa, a Igreja, quando ele dormiu o profundo sono da morte sobre a cruz, para que o seu lado fosse aberto e dali saíssem água e sangue, sangue para resgatar sua Igreja e água para purificá-la para si. Veja Efésios capítulo 5, versos 25 e 26. Ponto número 2. O casamento da mulher com Adão. O casamento é honroso, mas este certamente foi o casamento mais honroso que já houve, no qual o próprio Deus ajudou durante todo o tempo. Os casamentos, segundo dizem, são feitos no céu. Temos certeza de que este o foi, pois o homem, a mulher, o encontro, tudo foi obra de Deus. Ele, pelo seu poder, os criou a ambos e agora, pela sua ordenança, os fazia um só. Este foi um casamento feito em perfeita inocência, e nunca houve nenhum outro casamento como este, desde então, pois, primeiro, Deus, como pai da mulher, trouxe-a ao homem, como seu segundo ser e como adjutora para ele. Depois de criá-la, ele não a deixou à sua própria disposição. Não, ela era sua filha, e não devia casar-se sem o seu consentimento. Tem mais probabilidade de se casar, para o seu conforto, aqueles que pela fé e oração, e com uma dependência humilde da providência, se colocam sob uma conduta que esteja de acordo com o padrão divino. Esta esposa que é a criação de Deus, por graça especial, e que foi trazida por Deus, por divina providência, provavelmente provará ser uma adjutora para o homem. Segundo, como pai de Adão, o Senhor Deus lhe entregou a mulher, e este a recebeu. Verso 23. Este é agora osso dos meus ossos. Agora eu tenho o que me faltava, e que nenhuma entre todas as criaturas pôde fornecer-me, uma adjutora para mim. Os dons de Deus para nós devem ser recebidos como um reconhecimento agradecido e humilde da sua sabedoria, ao adequá-los a nós e do seu favor, ao concedê-los a nós. Provavelmente foi revelado a Adão, em uma visão enquanto dormia, que esta adorável criatura, agora apresentada a ele, era uma parte de si mesmo, e deveria ser a sua companheira e a esposa da sua aliança. Como consequência, alguns obtiveram um argumento para provar que os santos, no paraíso celestial, reconhecerão uns aos outros. Além disto, como sinal da sua aceitação a ela, Adão lhe deu um nome, não peculiar a ela, mas comum ao seu sexo. Esta será chamada varoa, Isha, um ser humano do sexo feminino, diferente do homem em termos físicos e psicológicos, porém não em natureza. Ela foi feita do homem e deve estar unida ao homem.
Ponto número 3. A instituição da ordenança do casamento e o estabelecimento da sua lei. Verso 24. O dia de repouso e o casamento foram duas ordenanças instituídas na fase da inocência. A primeira visava a preservação da igreja, a segunda visava a preservação do mundo da humanidade. Aparentemente, segundo Mateus 19, versos 4 e 5, foi o próprio Deus quem disse aqui: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mas não se sabe ao certo se ele disse isto por intermédio de Moisés, que foi o escritor, ou de Adão, verso 23. Aparentemente, estas são palavras de Adão em nome de Deus, estabelecendo esta lei para toda a posteridade. Primeiro, veja aqui como é grande o poder de uma ordenança divina. Seus laços são ainda mais fortes do que os da natureza. A quem estaremos unidos mais firmemente do que aos pais que nos geraram e às mães que nos deram a luz? Ainda assim, o filho deve deixá-los para unir-se à sua esposa, e a filha deve esquecê-los para se unir ao seu esposo. Salmo 45, versos 10 e 11. Segundo, veja como é necessário que os filhos tenham consigo o consentimento dos pais no seu casamento. E como são injustos com seus pais, além de irreverentes, aqueles que se casam sem tal consentimento. Pois estes filhos lhe roubam o seu direito e o seu interesse neles, e os transferindo-os a outra pessoa de um modo fraudulento e não natural. Terceiro, veja a necessidade que existe tanto de prudência quanto de oração na escolha deste relacionamento, que é tão próximo e tão duradouro. Deve ser bem feito aquilo que é feito para a vida inteira. Quarto, veja como é firme o laço do casamento, que não deve ser dividido ou enfraquecido através da atitude de ter muitas esposas, Malaquias 2, verso 15, nem deve ser rompido ou arrancado pelo divórcio, por nenhuma causa, exceto fornicação ou abandono voluntário. Quinto, veja a quão terno deve ser o afeto entre marido e mulher, tal como o que temos pelos nossos próprios corpos. Efésios 5, verso 28. Estas duas pessoas são uma só carne, que seja então uma só alma. Ponto número 4. Uma evidência da pureza e da inocência daquele estado no qual nossos primeiros pais foram criados. Verso 25. Ambos estavam nus. Eles não precisavam de roupas para a sua defesa contra o frio nem o calor, pois nenhum deles poderia fazer-lhes mal. Eles não precisavam de nada como enfeite. Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como eles. Eles também não precisavam de nada por causa da decência. Eles estavam nus e não tinham nenhuma razão para se envergonhar. Eles não sabiam o que era vergonha, diz a versão dos caldeus. Enrubescer agora mostra a cor da virtude, mas não era, naquela ocasião, a cor da inocência. Aqueles que não tinham nenhum pecado em sua consciência estavam isentos de ter a vergonha nos seus rostos, mesmo não tendo roupas sobre seus corpos.